Vamos ler a palavra de Deus. Está no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. Uma mensagem muito conhecida. Lucas 15, versículo 11. Todos encontraram? Graças a Deus. Leamos a palavra. A parábola do filho pródigo é o título dessa leitura. Versículo 11. E diz: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Cura a sua cabeça. Papai querido, nesse momento eu termino de ler um pequeno trecho tão importante da tua história, Senhor. E nesse momento, papai, que o Senhor me use como veículo de comunicação, transmitindo do céu agora, meu Deus, para o meu coração, e que o Espírito Santo esteja, meu Deus, na unção deste culto nesta noite, em nome de Jesus. Que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja real neste lugar. Amém? Podeis assentar, glorificando o Senhor. A parábola do filho pródigo, uma mensagem muito conhecida e que de vez em quando a gente ouve os pregadores trazendo esta palavra. Mas é uma palavra que não importa quantas vezes você ouça, porque Jesus, através da Bíblia Sagrada, temos o conhecimento de que Ele renova a sua palavra. Amém? Se nós ouvirmos amanhã o pastor Neto Biapino pregando essa palavra, haverá já um outro renovo. Assim também será com o pastor Ivan, dando uma continuidade, haverá outro renovo. E nessa noite não é diferente. Esta palavra, ela vem aos nossos corações nesta noite, abrilhantando justamente para aqueles até que são crentes já evangélicos, para que realmente tenha cuidado. Eu começo aqui falando de cuidados, porque eu já juntei pastor no meio da rua embriagado após ter um acidente e levar para o hospital. E eu ficar conversando comigo mesmo, meia-noite na minha casa, orar: meu Deus, como pode aquele pastor, eu apanhar ele num acidente, caído, e o outro amigo dele não pôde socorrer porque estava bêbado demais. Pastor, e é de nossa cidade, e era da Assembleia de Deus Ceará de Seta, já tem quase 20 anos, mas eu glorifico a Deus, porque hoje ele é pastor e continua sentado na igreja, e Deus tem abençoado. Isso significa, no decorrer dessa palavra, que você vai entender que Deus não abandona ninguém. Meus queridos e amados irmãos, quantos irmãos têm saído da casa do Pai? Quantos irmãos nossos têm abandonado a casa do Pai? Têm abandonado o Pai e volta ao mundo para viver as delícias que o mundo oferece, que realmente só são para destruição. Eu passava na porta de um irmão hoje, que foi pregador nesta igreja, eloquente, e eu passava na hora que ele estava saindo e acendendo para ele um belo cigarro, e eu passei, só fiz bater com a mão, ele não teve nem a oportunidade de falar que ele estava acendendo o cigarro, e que está desviado dessa igreja há muito tempo, mas o Senhor
sabe manusear estas coisas. Eu acredito que um dia ele vai entrar nessa porta. Porque o nosso Deus, ele é perfeito. Então, meus irmãos, aqui encontramos uma história muito fantástica, o qual a parábola do filho pródigo, em algumas bíblias estão escritas todas esses versos em vermelho, significando que foram palavras ditas pelo próprio Jesus. Então aqui encontramos nesta parábola que o Senhor nos mostra um pai de família que tinha 2 filhos, e um dos seus filhos vivendo tão bem, todos eles viviam tão bem junto ao pai, nada lhe faltava, tudo tinha com abundância, pois o pai era um fazendeiro. Pelo que diz a história, ele era fazendeiro. Mas de repente ele sente desejo de ir para o mundo. Ele sente desejo de sair de perto do seu pai, da sua família, e com desejo de ir para um lugar muito longe. E quantas pessoas têm se distanciado de perto do seu pai, aqui voltam na área espiritual, distanciado-se de Deus, e compara-se com essa parábola. Então aquele pai teve um argumento com aquele filho: filho, mas por que você quer que eu lhe dê a herança? Papai está vivo, eu ainda não morri. Não, mas eu quero a minha parte. Eu quero saber disso, não, eu quero a minha parte. Eu quero eu mesmo conduzir a minha parte, fazer o que eu quiser fazer. Então não houve como o pai lhe convencer. Teve que dar a parte da fazenda. E o pai entregou então a parte da sua herança. E aquele filho organizou as suas coisas. Agora estava bem, tinha recebido a sua herança. A sua parte era uma parte muito boa, estava bem de situação. E ele agora pega o destino de ir para bem longe. E chega o dia da partida desse filho, e o pai está no alpendre da fazenda, se despede do filho, e o filho vai pelo caminho, e o pai olha até quando finda o final da saída do seu filho. Mas, meus queridos irmãos, aquele jovem foi para um lugar, a palavra diz aqui, um lugar muito longe, longínquo. E as pessoas, quando estão bem, eles não pensam em se preparar para um momento ruim que pode acontecer, porque a nossa vida ela é cheia de altos e baixos. Eu estou bem agora, mas daqui a pouco eu posso estar mal. Eu estou vivo agora, daqui a pouco eu posso ter partido. Assim é a nossa vida. E ele foi para aquele lugar tão distante, e quando ele chegou lá, aquele lugar já estava em crise. Mas como ele chegou bem, pastor Ivan, ele não procurou saber como estava o destino da cidade. Ele procurou se localizar, e ele procurou logo se familiarizar com alguns amigos. É normal que quando você chega no lugar e que você está bem, logo não é difícil você estar rodeado de amigos. Como ele chegou com dinheiro, a cidade não tinha dinheiro, a turma do bebe não tinha dinheiro, mas chegou alguém de bem e agora se associa com ele, há uma amizade tremenda. E aquele jovem, então ali ele começa a viver ali, mas ele começou a viver de uma situação, como eu disse, ele não pensou: será como está esta cidade? Ou eu tenho que trabalhar para produzir, porque poderá vir uma hora ruim? Não, ele ali simplesmente começou a viver de fazer churrasco,
bebedeiras, de estar festejando, de estar em festa com seus amigos. E o mundo, ele traz milhões de amigos para o seu redor. Mas eu quero dizer uma coisa: amigo tem 5 letras, igual Jesus. 5 letras. Amigo é comparado com o nome de Jesus, só tem 5 letras. Mas amigo, você sabe quem é seu amigo na hora da necessidade, na hora do arroxo. Aí você sabe quem é o seu amigo. Até a sua esposa, você vai ver se ela é a esposa de verdade, amiga sua mesmo, na hora do problema. Obrigado, minha esposa, você não me desprezou hora nenhuma naquela cama lá em Goiânia, operado do coração. Aleluia. Oh, glória. O jovem despedaçado, ele acabou com tudo que tinha. Foi acabando, e de repente, quando ele abriu os olhos, ele viu que estava num lugar que era difícil. Agora ele levanta a cabeça e pensa assim: poxa, mas eu tenho tantos amigos. Eu tenho tantos amigos. Não, eu vou me socorrer, eu vou pegar algo emprestado com alguém. E ele vem e bate na casa de João. Vai falar, se tivesse vindo mais cedo. João, você pode me arrumar um dinheiro emprestado? Se tivesse vindo mais cedo, dava certo. Veio outro e ele emprestou. Ele disse: mas eu tenho o José. José é meu amigo. Eu vou lá no José. Bate na porta de José. Ô, meu amigo José, a porta não abriu mais toda não, só um pouquinho assim. Botou só o rosto fora. Dá de me emprestar um dinheiro? Tivesse falado antes. Meu Deus. Por que eu não vi antes, né? Negativo. É porque os amigos desapareceram. E quando os amigos percebem que você não tem mais nada, já cascaram fora de você. E aí só resta um. Nós vamos chegar nele. Esse filho começou a viver problemas terríveis, a nível que ele saiu caçando um emprego, mas não achava, a cidade estava em crise, ninguém podia pagar nada para ninguém. E bate na porta de um cidadão, e ele, desesperado, já passando fome, pede para trabalhar com o moço. O moço disse: a única coisa que eu posso te dar aqui para fazer, a troco da comida, e assim, a comida que vai para os porcos, eu quero que arrumar para você ir apacentar os porcos. E da comida que vai para os porcos, você se alimenta lá com eles, porque nós não temos condições de sustentar ninguém aqui. Diga misericórdia. Ei, longe da casa do Pai, distanciado. E ele vai então para aquela missão de cuidar daquelas manadas de porcos. E diz a palavra não diz que ele comeu, diz que ele desejava comer das bolotas de comidas que iam para os porcos, mas ele parece que não conseguiu. Mas aí ele volta em si, atormentado de tanto problema e passando fome. Ele levanta a sua cabeça e pensa consigo assim: o que eu fiz da minha vida? Na casa de meu pai, os empregados e jornaleiros, é mesmo que empregados, lá vive fartura de pão, de alimentação, tem tudo, e eu agora aqui pereço neste lugar aonde eu estou passando fome. O que fiz da minha vida?
Glória a Deus quando ao pensamento daquele que abandona a casa do Pai faz com que ele levante a cabeça e se lembre do que ele fez. E de repente, ele levanta a cabeça mais uma vez e diz: levantar-me-ei, e eu irei ter com meu Pai, e eu vou pedir perdão para ele. Eu vou dizer para ele: Pai, me perdoa, porque eu pequei contra ti e contra Deus. Eu quero que o Senhor me receba não mais como filho, mas eu quero que você me receba mesmo como um dos jornaleiros que trabalham para ti. Eu quero que o Senhor me receba. Ele pensou consigo que era isso que ele ia dizer para o seu pai. E o seu pai, sentado todos os dias no alpendre da fazenda, balançando numa cadeira, ele olhava para aquela estrada que ele viu o filho sumir naquela estrada, indo embora. O filho sumiu e ele olhando: meu filho, eu não pude conter ele, não posso fazer nada. Oh meu Deus, mas ele vai voltar. A esperança de um pai é de ver o seu filho voltar quando ele deixa a sua família, deixa a sua casa. E o pai não se cansava de estar sentado todos os dias olhando para o caminho. E nele havia uma esperança. A esperança de ver o seu filho voltando. E certo dia, porque a esperança de um pai, de uma mãe não morre e nem pode morrer. Jamais você pode perder a esperança de que seu filho pode ser transformado. Quantos pais desistem? Pais terrenos desistem. Não pegaram o exemplo de Deus. E desistem dos seus filhos e diz: não tem jeito. Mas não é assim não. Se tiver joelho no chão, se tiver oração, se tiver compromisso de busca com Deus, Deus faz coisas importantes. Ele faz uma reviravolta tão grande que não dá para entender. Mas bem-aventurado aquele que levanta a cabeça e pensa em correr para o perdão. E o pai estava sentado certo dia, e o filho lá tomando essa decisão, e começa já a agir para vir para a casa de seu pai. E um pai nunca perde, ele nunca perde de conhecer o seu filho mesmo à distância. Ele conhece pelo andar, pela uma forma, mas ele conhece. E sentado no alpendre da fazenda com aquela esperança, que todo dia seu pai assentava, ele começa a enxergar um vulto muito longe andando, mas muito barbudo, maltrapilho, todo arrebentado, mas os passos da caminhada eram os passos parecidos com os passos do filho dele. Deus conhece cada um de seus filhos. E ele levanta, e quando ele realmente está certificado que é seu filho, diz a palavra que ele corre, vai ao encontro do filho e abraça e o beija com muito amor e carinho. E o filho prostra de joelho e diz: pai, pequei contra ti, pequei contra tudo, mas eu vim para que o Senhor me receba como um dos jornaleiros que tu tens na tua fazenda trabalhando. Eu quero ser como teus empregados, mesmo que não queira me receber como filho, eu quero ser seu empregado, mas que eu possa pelo menos ter alimentação, ter roupas, ter alguma coisa. Aí o pai: calma, meu filho, Deus não abandona ninguém. Um pai não abandona um filho. E de repente traz ele para a fazenda. E o pai pede
para que tragam um anel e coloca no seu dedo. Traga alparcas, calçados, coloque sobre os pés do meu filho. O pai pede vestes e vista meu filho com vestes que sejam vestes que compõem-se como ele deve se compor. Ei, vai lá e pega o bezerro cevado, pega o novilho cevado e mata, trata e traz para nós fazer festa. Porque o meu filho que estava morto, perdido, ele ressuscitou e está vivo e chegou de volta aqui. Nesta mensagem destaca-se 4 elementos simbólicos. O anel que seu pai manda colocar representa perdão, restauração e a identidade. As sandálias entregues pelo seu pai ao filho para calçar, arrependido, tem um significado profundo, tanto espiritualmente quanto a recuperação da dependência química. As vestes, vestir o rapaz com as vestes apropriadas significa que ele tinha honra e era digno de respeito por todos. Porque todo aquele que se arrepende e que ele pede perdão e que ele vem com o coração repleto de arrependimento, de amor, então ele merece dignidade, ele merece agora uma nova estrutura de confiança sobre ele, porque ele se arrependeu. O arrependimento traz essa grande coisa na vida da pessoa. E quarto, o novilho. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você. Por mais que você fuja, por mais que você erre, por mais que você fuja da presença de Deus e vai para bem longe, Ele está sempre preparado com um novilho para te esperar. Oh, glória! Ele tem novilho preparado para esperar o seu filho voltar. Deus está sempre preparado, esperando que alguém se arrependa. Bem-aventurado aquele que se arrepender, porque o Senhor virá buscar a sua igreja. Eu não sei que dia, mas Ele vem buscar a sua igreja. E vem buscar todos aqueles que estão arrependidos. Joãozinho, vem buscar todos aqueles que estão arrependidos. Glória a Deus. O arrependimento é a arma de desmanchar todo o laço que Satanás preparou para destruir com alguém. Meus queridos irmãos, vamos sempre pensar em estar na presença de Deus e não deixar Deus, não abandonar o nosso Pai Criador, na terra também o nosso próprio Pai terreno, aquele que nos criou, porque isso aí é a sombra das coisas espirituais, e nós não podemos abandonar, porque se a gente abandonar, a gente vai sofrer. A gente não sabe como que é a volta desse mundo. A gente não sabe as voltas que dá esse mundo. Portanto, não compensa abandonar, sair da casa do Pai, sair da presença do Pai, porque o Pai, junto com Ele, é importante. Tem uma coisa na igreja: quando alguém desvia da igreja, tem gente que sai da igreja, e aí os irmãos viram as costas para eles, viram as costas,
e não quer dizer um bom dia, você, por sabedoria, sempre que você encontrar com ele, dê a paz do Senhor. Se ele não quiser responder, problema dele. Mas você está injetando nele a lembrança que ele tem uma identidade que ele perdeu. O outro filho dele veio e quando ouviu o barulho de festa, de danças, chegou a um empregado e disse: o que está acontecendo aí na casa do papai? Ele disse: rapaz, teu irmão, aquele que ele deu a herança para ele, foi embora e aí chegou aí, Vivição, mandou fazer uma festa aí, está uma festa acontecendo. E ele se indignou-se e não queria ir lá, mas o pai saiu e disse: filho, vem aqui, filho. Ele disse: que conversa? Não quero conversa com o senhor não. O senhor, trabalho a vida toda com o senhor. Tantos anos que eu trabalho, nunca me deu um cabrito para me festejar com ninguém. Ele disse: meu filho, mas tua cabeça é pequena. Tudo que tem aqui é teu. Esse teu filho estava morto, teu irmão estava morto e perdido. Nós encontramos. É necessário que festejamos. Solta aí, João Vitor. É necessário que festejamos. Significa que você não pode desfazer, desprezar, porque foi para o mundo e daqui a pouco volta para a igreja e você olhar para ele: esse irmão aí teve desviado. Não, abrace ele, dê força para ele, faça alguma coisa por ele, porque é o seguinte, é como árvore que se corta, mas ela brota e ela vai dar fruto de novo. Aleluia! Quantos podem glorificar o Senhor?